7 horas e 44 minutinhos. Hoje o Manhã Total está abrindo uma reflexão aqui, nessa segunda-feira, nesse mês de março. Você tem medo de ser mulher? É um sentimento que já passou por várias amigas, por mim, eu já senti e sinto esse medo também, vou confessar aqui para vocês. Agora, por que ele se tornou tão real, né? E aí a psiquiatra, a doutora Elisa Oliveira, está trazendo para a gente algumas estatísticas e os casos que a gente sempre vê. Você falou que você tem experiência com a infância e adolescência e você disse que essa criança muitas vezes replica um exemplo que vê em casa, às vezes de forma inconsciente. E muitas pessoas falam assim, mas e quando? Como é que a gente diferencia esse comportamento de uma brincadeirinha? Ou é tudo a mesma coisa? Ótima pergunta, né? Porque sempre sobra dúvida e às vezes até a escola, quando ela vai posicionar que alguma atitude de violência aconteceu para aquela família, né? Tanto do agredido quanto do agressor, às vezes alguns pais tendem, né, a se defender, mas isso é coisa de criança, né? A gente sabe que durante esse neurodesenvolvimento que começa quando a mãe fica grávida, né? Então é um processo longo, mas ele é muito intenso. Ele começa na vida intrauterina, a formação do nosso cérebro, e vai aí até quase 25 a 28 anos de idade, né? Então, a primeira infância, os primeiros 6 anos de vida, eles precisam ser muito protegidos. E a nossa maior janela de oportunidade de ensinar grandes conceitos para a criança, de uma maneira lúdica, falando a língua da criança, mas munida de muitas questões éticas e morais. A gente já consegue fazer isso. Até a década de 70 ali, entendia-se que talvez isso pudesse ser efetivamente um comportamento infantil, né, da criança como foi o caso, né, dessa menina, os meninos não ficaram ali querendo olhar debaixo da porta, né, do banheiro feminino. E depois, estudando-se mais, a gente entende que não, né, que isso não é tão natural assim da criança. Efetivamente são crianças que vivenciam, né, situações em seus ambientes que mais ela frequenta, dos seus principais cuidadores, né? Então, é aquele pai que sacode a mãe, né, que empurra, sempre é a figura masculina contra a figura feminina. Entendi. Né? Então, a criança, ela não tem essa capacidade muito autêntica de ir fazendo sozinho. Inclusive, quando a gente estuda casos, né, muito emblemáticos de violência mesmo, essas violências escolares, que às vezes tem aqui no Brasil nós temos, mas também fora do país, de adolescentes entrar na escola, né, e cometer um ato de violência muitíssimo grave, a gente vai estudando aí, né, o psiquismo desses jovens. Claro que são suposições, porque a maioria comete suicídio, né, após o ato violento. A gente sabe que existem vários fatores de risco e um dos maiores é a desestruturação familiar e a vivência de violência dentro dos seus ambientes. Claro que eu quero saber o que a gente pode fazer diante de tudo isso que nós estamos vivendo, mas deixa eu trazer aqui uns comentários antes. Eu tenho uma amiga minha, eu vou preservar o nome dela aqui. Ela falou que não tenho medo de ser mulher, mas quando ela estava grávida, ela teve o medo de ser uma menina. Ela falou, Mônica, eu sei que pode parecer, o meu pensamento sempre foi esse, porque eu acho que a vida dos homens é mais fácil. É uma besteira, ela classificou, mas é um sentimento que veio e que ela, né, trouxe pra gente aqui. O que falar nesse caso, né, Elisa? Como a gente disse, é um medo real, né? Muitas mães me perguntam também, doutora, eu tenho essa filha e às vezes ela pede para dormir na casa do amiguinho. Eu deixo ou não deixo, né? Como é que eu confio, né, na família da amiguinha? A mãe eu conheço, mas não conheço o irmão, é mais velho, é um adolescente, né? O caso dela, né, ficou grávida, será que vai ser uma menina? O mundo para a menina parece mais difícil, né? São questões assim de muita reflexão, porque elas são histórias e dúvidas munidas de muitas questões históricas, né? A gente não está falando de um índice que começou agora, não, a gente está falando de um índice que é alto há muitos anos e que infelizmente ele não melhora, né? Esse Fórum de Segurança Pública, ele soltou notas, né, no início desse ano dizendo que todas as formas de violência contra nós mulheres pioraram, né? Isso é muito grave. É muito grave. Elisa, deixa eu trazer um outro comentário, até puxando a minha pergunta para você. Porque o que a gente, claro que a esperança sempre nos ronda de melhora. O que a gente pode, o que fazer
né, para que tenhamos aí uma redução desses casos e pessoas um pouco mais, não sei nem que termos aqui, mas assim, que a gente possa ter essa convivência pacífica, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, ela está sofrendo bastante, separou do pai dela porque ele era violento, foi um homem violento com ela. Ele a agredia na frente dela. Hoje ela presencia essa agressão porque ele está com uma outra mulher, né? O pai justifica dizendo que merece apanhar, ela que procura brigas, e ela não está nem sabendo o que fazer. A filha está achando que é normal esse tipo de situação. O que a gente faz para mudar isso? É uma realidade triste demais, Elisa. Eu fico até... É chocante mesmo, não né? é? Depois que a gente usa ali a rede social, a gente vê que as pessoas acabam nos procurando para relatar situações muito semelhantes, né? Essa criança precisa ser vista, ela precisa de suporte, né? Se eu puder já orientar, porque a perpetuação da violência é um estrago catastrófico, né, para o neurodesenvolvimento de tudo, né, de um psiquismo que está tentando se formar, né, de um indivíduo que está tentando se formar, que é o processo de individuação. Qual é a segurança, né, dessa criança vivendo isso e ainda sendo reforçada, né, tentando normalizar ou naturalizar uma situação de violência. O que a gente pode fazer, o primeiro passo é muito isso, é melhorar a nossa capacidade de educar os nossos pequenos, né? Porque se o menininho, né, desde pequenininho, entende certas coisas, ele replica. O cérebro tem essa capacidade, nós precisamos usar isso, né? Diminuir condições de falas muito violentas do tipo menino não chora, né? Menino não usa cor de rosa. Isso é perpetuação de um machismo que reforça a violência masculina contra a feminina, né? A gente precisa dar suporte a essas mulheres, né? Criticar menos as mulheres, né? O jeito que ela fala, o jeito que ela dança, o jeito que ela se comporta, né? É aquela coisa, né, Mônica? O nosso cérebro, ele tem todas as suas potências. Nós podemos pensar muitas coisas, mas a gente não pode falar tudo que a gente pensa. Eu posso considerar muitas coisas sobre o outro, mas eu não aponto características no outro, né? E isso, a criança, ela ensinada, ela consegue internalizar isso, né? A partir de conceitos simples, às vezes, né? De manejo simples que violência não se resolve com violência, que gentileza gera mais gentileza, né? As crianças, elas precisam de mais ternura, os pais precisam estar mais presentes, né? Dentro do consultório eu vejo pais extremamente preocupados com o ter, né? Eu tenho que dar isso, eu tenho que dar isso. Não, você precisa ficar com o seu filho. Uma educação emocional? Muita educação emocional. Isso a gente consegue fazer e não é difícil, não. Não é difícil, né? Basta ter essa disponibilidade, essa disposição mesmo com esse tempo nosso, Exatamente. Com esse mundo nosso. Exatamente, Mônica. A gente consegue, no mundo de hoje, às vezes os pais eles estão mais preocupados, né? Isso é muito frequente. Onde que vão morar, se a casa vai ser legal o suficiente, se vai ter conforto suficiente. Isso é claro. Que bom, pode-se pensar Sim, assim, claro. né? Mas aqui, né, e junto aos colegas psicólogos que eu tanto trabalho junto, a gente tende sempre a lembrar, né, que a criança precisa dos pais. Ela não precisa da casa legal com piscina chique, né? Ela precisa dos pais, ela precisa ser reforçada naquilo. Os pais, eles precisam, assim, buscar um amadurecimento interno dentro deles, né? E isso até me fez agora, Mônica, lembrar uma frase de um ator brasileiro, né, um escritor também, que é o Selton Mello. E uma vez ele disse, né, veja, as gerações atuais, elas precisam de terapia, de suporte psíquico, porque as anteriores não fizeram. E é para a gente pensar sobre isso, né? E os jovens dessa geração, eles estão sim mais prontos para receber esse tipo de suporte psíquico mesmo, mais do que as gerações anteriores. Elisa, que prazer conversar com você. Claro Obrigada. que
logo você volta conosco, porque é um assunto que a gente precisa sempre alinhavar, sempre costurar. Acho que a gente deu um passo inicial para que a gente olhe para esse medo, para que a gente olhe para essas crianças, para esses adolescentes e que todos nós possamos fazer ali uma roda para discutir isso, para que o medo não seja constante e para que a convivência seja sempre pacífica. Obrigada, Elisa. Eu que agradeço. Obrigada.